Olá! Hoje vamos mergulhar juntos num caminho espiritual muito profundo, que é a jornada da reconciliação. Com base num texto bem reflexivo, a gente vai explorar as etapas que nos levam do reconhecimento da nossa própria falha até a prática que pode transformar tudo, da misericórdia. E o nosso ponto de partida é exatamente esta citação. Ela já coloca a base de toda a nossa conversa, mostrando que a própria liturgia, sabe, já é um guia completo para esse mistério da reconciliação. É a liturgia que nos pega pela mão e nos conduz, passo a passo, por esse processo. Essa nossa jornada se desdobra em 4 etapas bem claras. Primeiro vamos falar sobre o que é a verdadeira confissão. Depois, sobre o apelo à misericórdia. Em seguida, a gente vai ver o que significa ser misericordioso como Pai. E por fim, vamos tentar entender qual é, afinal, a medida da nossa salvação. Então vamos lá, começando pela primeira etapa. O foco aqui é entender qual é a atitude correta da alma que se arrepende. E o texto nos dá um modelo ideal para isso, que é o profeta Daniel. E olha só que interessante a forma como isso é colocado. É uma separação muito clara. De um lado, a gente tem a justiça perfeita, que é de Deus. Do outro, a culpa, a vergonha, que é humana. Segundo o texto, o primeiro passo de um arrependimento sincero é justamente reconhecer essa diferença, sem tentar dar desculpas ou colocar a culpa em terceiros. Essa ideia fica ainda mais forte com essa frase de Santo Agostinho. O que ele nos ensina é que, ao invés de tentar esconder o nosso pecado ou culpar o destino, a gente precisa ter a coragem de olhar para ele. É só quando a gente encara de frente a nossa falha que podemos pedir a Deus que desvie o seu olhar dela. Certo. Uma vez que a culpa é reconhecida, o que fazer? Bom, a resposta nos leva direto para o segundo passo, apelar à compaixão divina. A imagem aqui é a de um devedor que sabe ele simplesmente não tem como pagar o que deve. E aqui tem um ponto fundamental. Pedir que Deus não se lembre dos nossos pecados não é uma questão de esquecimento, como se Deus tivesse uma memória fraca. É um conceito quase jurídico, sabe? Significa suplicar pelo cancelamento oficial daquela dívida do pecado. Uma dívida que, por nós mesmos, seria impossível de quitar. E aí o texto nos joga essa pergunta, que é para a gente realmente refletir. A intenção é muito clara, mostrar a nossa total dependência da misericórdia de Deus. Porque, vamos ser sinceros, se a justiça fosse aplicada ao pé da letra, ninguém ficaria de pé. Por isso a súplica é para que a bondade dele venha antes da nossa miséria. Bom, e é aqui que acontece uma virada fundamental na nossa reflexão. A gente sai da posição de quem recebe misericórdia para uma exigência muito maior, a de nos tornarmos nós mesmos um canal de misericórdia para os outros. Essa frase, retirada do Evangelho de Lucas, é o coração de tudo. O texto a apresenta como um ensinamento central. O caminho para a gente se aproximar de Deus, para ser de fato filho dele, passa por praticar a misericórdia com quem está ao nosso lado. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Como essa misericórdia se traduz no dia a dia? O texto detalha esse mandamento em 4 ações bem concretas, que são essas aqui: não julgar, não condenar, perdoar e dar. São os passos práticos para transformar a misericórdia que a gente recebe em misericórdia vivida. E para aprofundar esse primeiro ponto, o não julgar, o texto vai buscar a sabedoria dos santos. Eles nos lembram que julgar o outro é uma presunção muito grave, porque a gente só vê a casca, as aparências. Só Deus é quem conhece o coração, as intenções. Por isso, uma alma que amadurece na fé substitui o julgamento pela compaixão. E agora a gente chega na conclusão do argumento. É aqui que todos esses conceitos teológicos se tornam uma coisa muito pessoal, sabe? Onde as nossas ações se conectam diretamente com o nosso destino. Essa frase aqui é talvez a mais direta e poderosa de toda a reflexão. A forma como a gente trata os outros vira o padrão, a medida que Deus vai usar com a gente. É uma conexão direta, da qual não dá para escapar, entre as nossas atitudes e as consequências espirituais delas. E essa citação do Papa São Leão Magno só reforça a responsabilidade imensa que é colocada sobre nós. A nossa capacidade de perdoar afeta diretamente a misericórdia que a gente vai receber. No fim das contas, a nossa sentença está nas nossas próprias mãos. É impressionante pensar nisso. Mas que medida é essa? É uma troca material, tipo olho por olho? O texto, citando Santo Agostinho, esclarece que não é nada disso. Se trata de uma atitude do coração. A gente oferece o perdão, que é algo que está ao nosso alcance dar. E, em troca, a gente recebe de Deus o perdão, que é algo que a gente nunca conseguiria merecer ou conquistar sozinho. E para encerrar,
O texto nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que ecoa: se um dia a gente se apresentar diante do tribunal divino, qual vai ser a nossa melhor defesa? A resposta, que está implícita em toda essa reflexão, parece clara: as obras de misericórdia, principalmente o perdão que a gente oferece de coração. Fica então o convite à reflexão e, claro, acima de tudo, a ação.